Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu podcast. Esse é um podcast para quem quer matricular 100 alunos. Eu ajudo professores de educação física, profissionais de educação física a conquistarem 100 novos alunos. E no tema de hoje eu vou falar sobre garantia. Talvez você conheça garantia, talvez não. Existem basicamente dois tipos de garantia: garantia condicional e garantia incondicional. Se você nunca ouviu falar disso, se você nunca pensou em aplicar isso no seu programa fitness, na sua academia, fica comigo, você vai ver como funciona. Vou deixar alguns exemplos aqui muito práticos. Hoje é um dia muito especial. Ontem, no dia de ontem, segunda-feira, a gente bateu uma marca com uma das consultorias que eu faço, onde matriculamos 100 alunos em um único dia. Na verdade, passou um pouco disso. Depende dos boletos caírem, mas foram 96 matrículas confirmadas, mais 22 boletos, e desses 22 boletos, 11 já estavam confirmados. Então, existe ali alguns que vão para cá, alguns que vão para lá, mas passamos de 100 alunos em um único dia, mais especificamente das 6 da manhã até a meia-noite, com uma campanha de marketing. Olha que legal! Uma simples campanha de marketing matriculou 100 alunos em um projeto, em um único dia. Fico bem feliz em poder participar disso e compartilhar essa parada. Não vou dizer que foi só por causa da garantia, não é esse o conteúdo desse podcast, dessa live, mas sim, garantia é uma das coisas que faz bastante diferença. E vamos lá então. Eu quero falar sobre garantia, mas eu não só quero falar quanto ela é importante. Vamos entender o que não é, né? A parada aqui assim, você não precisa se preocupar que garantia não é a mesma coisa que deixar tudo de graça. Não significa isso. Eu vou dar garantia, então vou liberar tudo de graça e se a pessoa gostar, ela paga. Não, é completamente diferente disso. Você faz isso em outro momento. A garantia, ela tem uma hora certa de você puxar a garantia, de você colocar, apresentar a garantia e deixar para as pessoas. Inclusive, eu vou falar sobre o dia a dia, né? O que a gente faz de campanha no mês inteiro, que acontece uma venda de 1 para 1, e também quando a gente faz uma campanha um pouco mais intensa, e essa campanha normalmente ela é de um dia só, e como eu dei o exemplo ontem a gente matriculou 100 alunos em um único dia. Para matricular 100 alunos num único dia, a gente sim precisa de uma baita de uma organização e acaba sendo uma comunicação de um para muitos. Então existe uma diferença aí, comunicação de um a um, comunicação de um para muitos, mas nas duas comunicações você pode colocar garantia. Você pode não, você deve colocar garantia. Vamos lá. Garantia é diferente de deixar tudo de graça, mas eu preciso dizer que muitas vezes o que faz uma pessoa tomar uma decisão, uma pessoa passar pelo outro lado, é a garantia. Muitas vezes o que faz uma pessoa tomar a ação de entrar na sua academia, de entrar no seu programa fitness, é a garantia. Se você coloca no momento certo a garantia, é o que faz uma pessoa que está em cima do muro decidir entrar. E quando não tem garantia, por muitas vezes as pessoas não se arriscam. E olha que louco, né? Pensa comigo. Quem é o mais interessado em fazer a matrícula? Pensa isso. Quem seria a pessoa mais interessada em ver essa matrícula concluída? Será que é o aluno? Ou será que é o profissional que está do outro lado querendo, né, buscando fazer essa matrícula, usando toda a sua organização de marketing e precisando dessa matrícula para gerar fluxo de caixa, para fazer reinvestimento, até mesmo para o próprio salário, às vezes para um prolabore ou para ter mais divisão de lucro no final. Imagina isso. Quem é a pessoa mais interessada em ver a matrícula acontecer? Por muitas vezes, parece que a gente deixa à mercê do aluno, né? Tipo, se ele quer, ele que pague, ou qualquer coisa desse jeito, né? Se ele quer, ele que pague. E, na verdade, não é bem assim. Entende o seguinte, a pessoa mais interessada em ver a garantia acontecer, aliás, em ver a matrícula acontecer, é o profissional que está do outro lado, não pode ser o aluno. Dificilmente vai ser o aluno, a não ser que seja algo muito incrível por um preço, normalmente precisa ser um preço mesmo muito bom, com uma oportunidade muito única. Mas na maior parte das vezes, sim, quem está interessado em ver a matrícula acontecer, em fazer essas matrículas, deve ser o profissional. Então, a garantia faz com que o profissional traga a responsabilidade ou o risco para ele. O contrário é verdadeiro também. Imagina que você faz para a pessoa uma proposta para ela entrar num plano anual, né? Quantas pessoas
querem vender o plano anual. E aí você faz a proposta para a pessoa entrar, fazer o pagamento de um contrato de 1 ano. E qual é a garantia que a pessoa tem? Imagina o seguinte, a pessoa olha e fala, uai, nesse acordo que a gente está aqui, parece que o risco é só meu. Né? A pessoa que está vendendo o plano de 1 ano, parece que ela não tem muito risco. Né? Ela já vende, ela recebe antecipado, e aí? Qual que é o risco dessa outra pessoa? Então, é muito louco, principalmente para quem vai fazer uma oferta de um plano anual, sem a pessoa ter a chance de degustar, né, de participar, de treinar de graça talvez, ou aulas experimentais, ou um primeiro mês, mesmo que pagando, mas com um valor um pouco melhor, acontece que essa pessoa vai lá, vai olhar para o plano novo e vai falar, meu Deus, o risco de eu não gostar ou de eu não usar este 1 ano inteiro é muito perto do benefício que eu tenho. Então, quando a pessoa avalia isso, ela fala, não acho que é para mim. Agora, se você vai fazer uma proposta de um plano anual, você coloca uma garantia simples, tipo, no primeiro mês você pode cancelar e a gente reembolsa esse primeiro mês, caso você se distraia ou caso você não goste dos treinos. E durante o plano anual, se a pessoa não tem multa, por exemplo, de rescisão, fica muito melhor. Tipo, se você cancelar o plano anual no meio do plano, você paga proporcionalmente. Então a gente só corrige o valor do seu plano para o plano que você usou. Exemplo simples, se a pessoa cancela nos 3 primeiros meses, o valor que vai ser retido dela é o valor do plano trimestral. É uma forma de garantia isso? Basicamente uma forma de garantia, é uma forma de você oferecer sem rescisão, né? Sem risco. A pessoa paga, ela se compromete antes, mas caso alguma coisa dê errado, ela paga pelo que ela usou. Então pensa nisso, quem que é o maior interessado em fazer essas matrículas acontecerem? E a garantia ela pode sim acelerar esse processo de matrícula. Quer ver? Vou dar alguns exemplos aqui. Lá, eu estou voltando sempre na CrossFit 9 de Julho, porque é onde está a minha memória mais fácil de acessar, mas na CrossFit 9 de Julho a gente fazia isso da garantia. Tinha no papel alguma coisa assim, do tipo, você começa, se você não gostar, você para, a gente reembolsa, você não tem contrato, não tem nada assim. Nossa principal oferta lá era de um primeiro mês, então a gente falava, um primeiro mês com o nosso melhor preço ou qualquer coisa desse tipo, e acontecia o seguinte, falava, você tem o primeiro mês com o nosso melhor preço. Nesse primeiro mês, caso você se distraia, você tem a devolução do seu dinheiro. Eu não sei se isso estava na matrícula, não. Estava o primeiro mês com o nosso menor preço para você poder conhecer. E aí sim, se a pessoa gostar do primeiro mês, ela ia depois para o plano anual. Eu não sei se isso estava publicado na nossa oferta, mas eu lembro de um caso do Fábio. Eu não vou lembrar o sobrenome dele agora. Facchini, lembrei. Fábio Facchini. Facchini, coisa assim. E o Fábio, ele estava com sobrepeso, ele entrou querendo emagrecer. Porém, o cara entra dentro de um lugar onde a gente se mexe com velocidade, ele ficou meio receoso. Ele fez uma aula, fez 2 aulas e ele ficou receoso do tipo, será que é para mim? Será que essa parada aí é para mim? Será que vai funcionar? E aí aconteceu o seguinte, a gente falou, Fábio, vamos pensar assim, Você começa, você testa por alguns dias, testa esse primeiro mês. Se no primeiro mês você decidir que não é para você de alguma maneira não gostar daquilo que você conheceu, daquilo que você fez, existe a chance da gente reembolsar esse mês inteiro seu. E assim, o risco é todo nosso. E aí eu complementava. Fui eu que fiz essa proposta para ele, então eu ainda complementava, falava, Fábio, é o seguinte, se você entender que você não gostou, né? Se você entender que não é para você, a gente não tem interesse em ficar com o seu dinheiro de 1 mês. Nenhum interesse em ficar com uma mensalidade sua. A gente tem interesse em que você permaneça aqui por alguns anos. Então, o fato é, a academia ou um programa só ganha dinheiro quando o aluno fica por mais tempo. Se o aluno fica 1 mês, não vale a pena. Então, pensa isso. Se o Fábio entra, se ele fizesse um plano anual e se no primeiro mês ele não gostasse mais? Imagina o trabalho psicológico dele ter que chegar pra gente e falar que não gosta, aí ele fica procrastinando, né? Ficar adiando a conclusão do contrato dele, a ida nos treinos e tudo mais. E aí acontece o seguinte, muito simples,
ele começa a deixar de ir para os treinos, ele começa a falar para os outros que ele pagou e não está utilizando, ele começa a falar para os outros que tipo, não gostei e estou com um plano lá parado, e começa a virar um marketing negativo para o seu programa, para a sua academia. Então não faz muito sentido essa coisa do tipo, eu quero receber da pessoa e dane-se ela. Meio que não funciona. Pelo menos um acordo simples do tipo, 30 dias para você testar, 30 dias para você voltar atrás, caso você tenha se distraído, eu não tenho dúvida que funciona. Porque mesmo se depois desses 30 dias ele não conseguir ir, ele vai saber que ele teve 30 dias. Fica muito mais prático para uma pessoa como o Fábio, por exemplo, na hora de falar para os outros, ele falar, os caras fizeram, me deram chance, tinha até uma garantia, eu pude testar por 30 dias e acabou que não deu certo para mim, não ficou bom para mim, tá tudo bem. Segundo negócio, onde eu peguei a garantia mesmo num viés um pouco mais intenso, e eu estou usando intenso para não falar agressivo, né? Mas eu acho que seria agressivo o termo correto. Vamos pensar isso aqui, Dentro dos lançamentos digitais. Não sei quem já participou de um lançamento de um curso digital ou qualquer coisa assim, mas dentro de um lançamento digital a gente tem uma garantia que normalmente ela pode ser condicional ou incondicional. A garantia incondicional é a famosa garantia do tipo, você tem 7 dias para testar, para pedir reembolso, enfim, qualquer coisa assim. 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias, enfim, não importa. Normalmente a garantia incondicional ela tem um prazo que não importa o que aconteceu, se você se distrair, você tem o tempo que precisar ali, que foi acordado, para pedir reembolso. Dentro daquele período você pode pedir reembolso e é incondicional. Ninguém vai questionar o porquê você está pedindo reembolso, ou se você quer mesmo pedir reembolso. Ninguém vai tentar segurar a pessoa, segurar o aluno que está pedindo reembolso dentro da garantia condicional. Mas também existe a garantia incondicional. E dentro dos lançamentos digitais, eu acho que essa é a garantia mais maluca, né? Mais interessante. Por quê? Dentro desse universo de lançamentos, eu aprendi essa outra garantia, que é o seguinte, você fala, você tem 30 dias, se você se você se distrair, se arrepender, se você não for com a minha cara, em 30 dias, você pode assistir todo o conteúdo e pedir o reembolso. Sem problema nenhum, se você achar que não é para você, que isso que você fez foi um mau negócio, pede reembolso e está tudo certo. Agora, existe uma garantia incondicional, uma garantia condicional, uma garantia de 90 dias. Se você se comprometer, você está entrando aqui porque você fala que você quer ter esse resultado. Exemplo meu, você entra porque você fala que você quer matricular 100 alunos. Você tem um único compromisso, executar o método. O método, ele é simples, ele tem que ser executado passo a passo, e uma vez que você executou esse método, ele vai te dar resultado. Isso eu garanto. E como que eu garanto isso? Dando uma garantia. Você tem 90 dias, 3 meses, para executar todo o método, para fazer uma campanha acontecer e para fazer as matrículas. Se você executar tudo, e é possível você comprovar que executou tudo, se você executar tudo e assim ainda o método não te trazer resultado, eu devolvo não só a sua inscrição, mas também te devolvo algum adicional. E esse adicional pode ser um valor em dinheiro, pode ser o dobro do valor. Então, eu te devolvo sua inscrição e mais, R$1.000 do meu bolso. Já fiz isso e, deu muito certo. Enfim, nunca precisei devolver essa garantia, né? Nunca precisei fazer essa devolução. Porque é o seguinte, quando você pensa em uma garantia condicional, qual que é o objetivo? Você quer que a pessoa coloque aquilo em prática. E ela se sinta segura, pensando o seguinte, se eu colocar em prática, eu vou ter resultado. Está aqui, está garantido, está assinado, está publicado, beleza. E quando a gente tem esse argumento, fica muito fácil a pessoa tomar a atenção e tomar o risco junto. Porque afinal, o risco dela está mínimo, né? Ela tem 30 dias para pedir reembolso. E depois ela tem 90 dias, caso ela aplique tudo e ela provar que aplicou tudo e mostrar que não funcionou para ela, que ela aplicou tudo, que ela conseguiu seguir o método, fez tudo que precisava ser feito e não funcionou para ela, ela tem também uma garantia. Então, assim, o risco da pessoa acaba indo para zero. Normalmente, um programa que está começando, está muito no início, então você tem seu programa fitness, vamos dizer, de emagrecimento ou só de atividade física.
Você tem um programa, esse programa saiu do zero, ninguém te conhece, você não é uma super celebridade, uma autoridade nacional, nada disso. Você pode colocar uma garantia maior. Então, como que seria uma garantia incondicional num lançamento de um programa fitness? Você pode fazer isso dentro, por exemplo, das atividades. Entendeu? Se você provar que você fez todas as atividades, se você publicar todos os dias, durante esses 30 dias que a gente tem de atividades, e você não tiver resultado, você não tiver satisfeito com os resultados, eu devolvo o seu dinheiro, mas eu vou precisar auditar se você fez tudo. Então, quando você põe uma garantia dessa, pode parecer besteira, pode parecer que não muda nada na venda, né, na matrícula, mas muda completamente porque a pessoa que está comprando, ela enxerga que você está colocando risco para você. Você não está só pedindo o dinheiro dela para fazer a matrícula e depois acabou, né? O risco todo é dela, né? Você que tem que colocar em prática. E, eu não tenho certeza se todos vocês aqui já assistiram essas propagandas que funcionam muito bem, mas tinha umas propagandas, eu não vou lembrar agora se é Polishop ou o que era, tá? Tinha as Liga Já também, dos 0800, você liga lá para comprar os negócios. Não sei se vocês percebem, sempre tem uma garantia muito forte. Sempre tem uma garantia muito forte. O que acontece? O programa vai lá, vai para o ar, mostra o aparelho. Então, tipo, essa garrafa funciona assim, e assado, e não sei o que lá. Vai chegar na sua casa, você pode testar, você pode fazer. E se você não estiver satisfeito em tantos dias, nós devolvemos o seu dinheiro. Eles não fazem isso à toa. E eu conheço gente, talvez, algumas pessoas que compram muitos produtos assim, porque está garantido. Então, tem a faca Guinso, tem a fritadeira Air Fryer, tem a não sei o que, o aspirador, sei lá o que lá, porque simplesmente eles garantem que funciona. Se chegar na sua casa, você testar e não for isso que você, não ser aquilo que você esperava, se não estiver satisfeito, tem uma garantia. E eu não vejo quase ninguém no mundo fitness, profissionais de educação física, muito menos, oferecendo algum tipo de coisa assim. Então, às vezes, quando você propõe para um aluno que você tem um programa, que esse programa segue um método, ele é em 3 meses, ele é em 45 dias, ele é em 21 dias, não importa. Mas se você garante esse método, que a pessoa vai conseguir ter um hábito legal, que você vai conseguir fazer a pessoa praticar 3 vezes por semana, ou que ela vai emagrecer, ou que ela vai, sei lá, por que não colocar uma garantia? Assinar embaixo o risco, né, e o compromisso ali junto um com o outro. Funciona e funciona muito bem. Recentemente a gente teve alguns estudos de caso, Júnior, Camila, Rodrigo, e todos eles colocaram garantia na hora de fazer o debriefing, né, a análise, né? Então faz a campanha, existe o plano da campanha, a campanha toda e depois a análise da campanha. A gente precisa olhar para ver o que deu certo e o que deu errado. E, por exemplo, o Rodrigo, ele vendeu planos anuais. Ele vendeu 16 planos anuais, vendeu mais de R$32 mil em um único dia. O que eu perguntei para ele que deu certo, ele falou, cara, a garantia de 30 dias. Muitas pessoas, quando olharam a proposta, não estavam 100% seguras de dar um passo à frente e contratar um plano de um ano. E aí, porque eles tinham só um dia para decidir, né? Era uma condição de um dia só, como eu chamo, é a campanha de um dia. Eles não estavam tão seguros para decidir. E aí, quando eu ofereci a garantia de 30 dias, ficou muito mais fácil, porque as pessoas iam ali aderir a um plano de um ano e tinham 30 dias de garantia para decidir no meio do caminho, se faz sentido, se não faz, se a logística ficou boa, se não ficou, se os professores são bons, se não são, enfim, a pessoa tinha 30 dias para decidir e isso fez ele ter um faturamento desse tamanho em um único dia. Camila, a mesma coisa, vendeu lá os planos trimestrais. O Júnior também vendeu um novo programa, então para novos programas isso funciona muito bem. Ele vendeu eu esqueci agora como funciona o programa, mas talvez eram de aulas de 30 minutos, com emagrecimento, coisa assim. E ele vendeu um novo programa. Ele falou, não, eu vou lançar uma parada nova aqui. Bum! E eu perguntei, cara, o que você acha que fez as pessoas decidirem dar um passo à frente e se matricularem? Ele falou, colocar a garantia. Então, sempre vai te ajudar. Se você souber colocar, claro, no momento certo. Ontem, na segunda-feira, a gente teve a oportunidade de matricular 100 alunos. Eu não estou bom de fazer conta, mas foram mais de 100. Se a gente considerar todos os boletos pagos, que às vezes não acontece, mas vamos puxar para cima aqui, foram 96 vendas diretas e 22 boletos, 100 matrículas em um único dia. E tinha garantia de 15 dias. Onde a pessoa poderia acessar, ver tudo, no caso não era um programa fitness, era um curso, mas era no meio fitness, era um curso de uma academia,
E funciona e funciona muito bem. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ajuda as pessoas que estão em cima do muro. E eu sei que por muitas vezes o que impede você de colocar uma garantia na sua academia, no seu programa, na sua proposta, é simplesmente o medo de ser passado para trás. E eu preciso te dizer que é o seguinte, existe muito mais gente que deixa de fazer a matrícula porque não se sente seguro o suficiente do que pessoas que vão matricular só para te passar para trás. Mas muito mais gente, assim, na minha experiência, tem 3 anos só no mercado digital, mais os 15 anos dentro do fitness. É um número infinito, assim, para cada 100 pessoas que consideram dar um passo à frente, porque existe uma garantia, talvez, talvez mesmo, porque até hoje eu não lembro de uma pessoa que foi realmente, que eu olhei para aquilo e falei, nossa, essa pessoa agiu de má fé. Eu sempre ofereci garantia de 30 dias no mundo online e na academia também, né? Principalmente na CrossFit 9 de julho, a gente matriculava a pessoa ali, no primeiro mês, se ela quisesse desistir, estava tudo bem, a gente devolvia o dinheiro dela, simplesmente porque a gente não queria a pessoa por um mês, a gente não queria a mensalidade de uma pessoa, a gente quer a pessoa por um longo período, por longos anos, com planos anuais, com fluxo de caixa, com faturamento substancial. Então, é muito, muito raro mesmo ter alguém que te passe para trás. Segunda coisa, às vezes você vai pensar que na sua cidade não funciona. Segura essa. Vem cá. Chega de achar que você e a sua cidade são os únicos lugares do mundo que são singulares, diferentes de todos os outros. Júnior, Camila, Rodrigo, estão todos em cidades diferentes. Hoje tem 29 pessoas aplicando esse sistema e eles vão fazer nessa semana, na outra quinta-feira, eles vão fazer uma abertura, uma campanha com uma abertura de matrículas em um único dia. E aí eu vou trazer mais resultado. E eu não sei quanto mais resultado você vai precisar ver para entender que a sua cidade não é tão diferente assim, que são pessoas normais e que basta você colocar uma garantia no momento certo, que sim, você vai potencializar, você vai acelerar o processo de matrícula para qualquer pessoa, independente da sua cidade, da sua região e tudo mais. E, principalmente, se você estiver pensando que não funciona para você, eu vou te fazer um convite. Deixa eu ver. Eu vou te fazer um convite e... Deixa eu pensar se eu vou... Não, eu vou fazer um convite no final. Então, segura essa. Cuidado em usar a garantia fora de hora. Vai funcionar para você, eu vou te fazer um convite, fazer um desafio aqui no final desse podcast. Mas pensa o seguinte... Cuidado em usar fora de hora. Exemplo, você não começa apresentando a sua proposta falando, você pode começar agora e você tem garantia. Não, você apresenta a proposta inteira e no final, só a última coisa, depois inclusive de você falar o preço, é que você fala, vem cá, e você tem aqui uma garantia, tá? Então você entra, você faz esse contrato com tudo isso que a gente combinou. Se você sentir que vale a pena, que não valeu a pena, que você se distraiu, você pode pedir devolução do seu dinheiro, você pede o reembolso desse dinheiro e está tudo bem. Então existe essa possibilidade, mas sempre no final. Não vai começar apresentando, fica até meio estranho, né? 30 dias de reembolso. Não funciona assim. Mostra talvez até uma fraqueza na sua proposta. Mostra a proposta inteira depois do preço. Quando a pessoa fica com aquele sentimento de indecisão, será que vale a pena, será que não vale? Eu vou comprometer o limite do cartão, vou entrar, não vou? Deixa eu pensar em todas as variáveis aqui, tudo que pode dar errado, aí você fala, vem cá, e você tem uma garantia. E assim, bum, você dá um passo à frente. Segura mais uma. Então é necessário que você tenha essa estrutura de uma oferta, para você saber o momento ideal de você falar. Normalmente uma oferta ela tem uma estrutura bem clara assim, o que é que você está oferecendo, como funciona, quando funciona, onde acontece. É importante, onde acontece, afinal de contas, né? Quando acontece, já falei, o que é, para quem serve de fato, para quem não serve. Só de você falar isso, você já ganha, né? A pessoa entende ali que é para ela o que não é tão para ela assim, né? Então você falar, esse programa é um programa que foi criado para pessoas que estão sedentárias, estão começando do zero e você está conversando com um atleta, não vai funcionar muito bem. Você precisa direcionar ele para um outro programa ou, enfim, não atender ele ou deixar isso aberto e ele que se vire se ele quer participar ou não. Bom, falou tudo isso, aí você vai para a parte, por exemplo, de bônus. É uma das coisas que eu já falei em alguns podcasts, já falei isso. E quando você começa a falar os bônus, é mais ou menos assim, o programa já era bom.
E os bônus, o programa fica muito melhor, porque os bônus têm um papel muito específico. Normalmente o papel do bônus um deles é gerar um reencontro, uma reaproximação, é a pessoa não achar que, não, agora eu vou passar o cartão e acabou, né? Nunca mais a gente vai se encontrar, nunca mais ninguém vai olhar para mim. Então o primeiro bônus teria um reencontro. Segundo bônus, complementar alguma fraqueza sua. Não é incomum que num programa fitness a gente tenha um nutricionista como bônus ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Não é incomum, mas existem várias outras possibilidades nisso, treinos para fazer em casa, planilhas, etc, etc. E o terceiro bônus, normalmente é um bônus de urgência, é um bônus para a pessoa agir mais rápido. Bom, falei já uma live inteira sobre bônus, mas quando você chega em tudo isso, tá muito bom. A proposta ficou muito boa, existe clareza, existe bônus que deu um peso maior, valorizou mais. E por último, existe, atenção, existe o preço. Então depois do bônus você vai falar o preço. E aí você pode falar o preço de diferentes maneiras. Ontem eu corrigi uma tarefa. A tarefa, eu acho que foi do Júnior mesmo. Dentro de um grupo de acompanhamento, ele colocou lá a tarefa dele. E talvez ele estava errando de novo no mesmo caso. Que ele coloca o preço muito cheio. Então ele colocou lá, isso aqui de R$ 1.925 vai sair por R$ 1.675. E não é o melhor jeito de você apresentar um preço. Né? E eu falei, Júnior, talvez você tá, não eram exatamente esses valores, tá? Mas é mais ou menos nessa janela. Eu falei, cara, talvez você está errando de novo no jeito de apresentar o preço. Tenta apresentar o preço, quebrando isso, enquanto vai custar por mês para a pessoa. Né, no caso dele era um plano anual. Mas pensa o seguinte, em quantas parcelas? Se for parcelar em 12, quantas parcelas ficam? Se for parcelar em 3, quantas parcelas ficam? Já deixa o valor parcelado, fica mais fácil. E aí sim, você pode até colocar, de quem for pagar à vista tem um valor aqui diferente. Mas quando você coloca tudo isso, o que quando funciona, para quem funciona, quais são os bônus, beleza, o preço que custa, e normalmente esse preço é onde existe aquele pequeno desconforto que a pessoa avalia, né? Quando fala o preço, é tudo que ela está precisando ali avaliar, mas você trouxe toda uma construção da oferta antes, você falou os bônus e aí, a hora que você falou o preço, uau, a pessoa fala, nossa, parece que está interessante, mas eu ainda não estou decidido. E aí, só nessa hora, então, sabendo essa estrutura de oferta, só nessa hora é a hora de falar da garantia. E aí sim você fala, então para te ajudar a tomar essa decisão hoje, ou então para te ajudar a fazer sua matrícula agora, seguinte, nós temos uma garantia de 30 dias, nós temos uma garantia de 15 dias. Ou você conta com uma garantia de 14 dias para você poder começar o programa, testar, fazer os treinos, ver como tudo funciona e se em 14 dias você se distrair e achar que não é para você, a gente reembolsa o dinheiro que você investiu e tá tudo bem. E eu sei que é muito mais fácil dar garantia no mundo físico, né? Aliás, no mundo digital. No mundo digital as coisas são mais replicáveis, no mundo físico é um pouco mais difícil, parece que a gente está perdendo, mas principalmente se você trabalha com aulas mais coletivas, você tem um box, você tem um estúdio, sei lá, fica simples, tá? Fica simples, dá essa garantia. Quanto mais presencial for o atendimento, menos risco você tem da pessoa acionar a garantia, tá bom? Então, eu quero te deixar aqui um grande desafio mesmo, que é o seguinte, pense comigo. Primeiro, quanto maior for o seu preço, maior vai ter que ser a sua garantia. Se você quer oferecer um super pacote ultra premium de R$5.000, de R$10.000, a chance é que você vai precisar entender ali como que você vai colocar uma garantia que sustente essa sua proposta. Então, marca só isso, quanto maior o preço, maior a garantia. Tem uma outra relação. Quanto mais novo você é e sem provas de resultado, maior a garantia também, até mesmo a garantia incondicional. Exemplo claro. Estudos de caso com 100 alunos, com mais 100 alunos seguindo o meu método, eu tinha só 3. Eu tinha Magno, Yalabá e o Zola. Então, um de cada lugar, inclusive. Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Tinha só esses 3 casos de mais 100 alunos que eu, de fato, estava mais próximo assim com o método que deu o resultado lá, que passou os 100 alunos. Beleza. Mas ontem, num dia só, eu tive mais um estudo de caso, de ter 100 alunos em um único dia. Então, isso me dá uma prova muito maior. Quando eu entrevistar a pessoa que fez esse resultado, fica muito mais interessante. Porque aí eu vou poder mostrar e falar, olha,
Eu já tive estudos de caso que a pessoa demorou 3 meses para matricular 100 alunos, tive estudos de caso que a pessoa, o Magno demorou 10 dias. 10 dias para matricular 100 alunos, a Elabá demorou mais, mas teve pandemia no meio. Mas pensa isso, com menos provas ou provas mais fracas, né, demorou muito tempo, etc., fica mais, peraí, deixa eu te dar uma garantia um pouco maior. No caso de ontem, que a gente fez 100 matrículas, 100 cacetada matrículas, em um único dia, fica um pouco menos necessário eu mostrar garantia, se eu mostrar uma prova. Mas, de qualquer forma, quanto menor o número de provas reais, de estudos de caso, de resultados que você gerou, maior a garantia que você precisa oferecer. Então, maior o preço, maior a garantia. Menor o estudo de caso, maior a garantia também. Fica atento para isso, joga com essas variáveis que vale a pena. Importante dizer que no 1 a 1, deixa eu pegar o que eu escrevi, tá. Eu quero te fazer um desafio, mas eu vou repartir ele em 2. Se você vai conversar de 1 a 1, de uma pessoa assim, no 1 a 1, no direct, no WhatsApp ou dentro da sua academia, não importa. Se é no 1 a 1, fica muito mais fácil você apresentar isso. Porque você fala e depois de você falar o preço, você apresenta ali a sua garantia. Você fala o preço e fala, então, vamos lá. Ó, a garantia, é essa aqui. Vamos nessa. E quando for no 1 para muitos, você faz uma campanha e eu te deixo o desafio. Quando você for fazer uma campanha de 1 para muitos, você estrutura a sua oferta, passo A, passo B, passo C, tudo que eu falei. E quando você for colocar a garantia, faz isso, coloca. Se for no online, né, no mundo digital, você tem que fazer uma garantia assim, nem seja de 7 dias, porque é obrigatório por lei. Mas faz de 14, faz de 30 dias. E vê mesmo se alguém vai te passar a perna. Se você tem um programa que entrega de fato o resultado, que atende, que tem o conteúdo lá para as pessoas verem e falar, caramba, tá aqui, tá entregue, beleza. Ou que a pessoa possa olhar tudo dentro de 30 dias, averiguar, falar, nossa, funciona para mim, não funciona? Faz isso. Você vai ver o quanto funciona. E depois você pode até perguntar para as pessoas, e eu já perguntei isso muitas vezes, você pode até perguntar para as pessoas, o que fez você entrar nessa parada? O que fez você tomar a decisão? E principalmente se você estiver no começo, muita gente vai dizer que o que fez tomar a decisão foi a garantia. Simples assim. Então, fica o desafio para você colocar isso em prática, coloca o sistema de garantia. Se você chegou no meio dessa live, volta depois no IGTV, vou deixar salvo lá, mas coloca em prática. Se tiver qualquer dúvida, se você falar, Samuca, eu estou na dúvida, eu não sei se eu devo pôr 7 dias, 14 dias, dá uma olhada aqui, me manda um direct, para mim vai ser um prazer te dar um feedback sobre isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Lembra, quanto maior o seu preço, maior precisa ser a sua garantia. Quanto menos provas e estudos de caso você tem, maior também precisa ser a sua garantia. E você vai aprendendo com esses números. Mas o mais importante aqui, existem 100 pessoas que estão em cima do muro para tomar a decisão de fazer parte do seu programa, do que para uma pessoa que talvez, muito talvez, improvável, queira te passar a perna, queira entrar, ver o seu programa todo por dentro e depois pedir reembolso ou qualquer coisa assim, tá bom? Vamos que vamos, beijo no coração, valeu pessoal, dá um salve aqui para todo mundo que ficou até o final. Boa, fala Daniel, Rômulo, Ícaro, CrossFit Gramado, Tório e Dri. Muito bom. Beijo para vocês. Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.